continuando aqui a nossa transmissão, né? Eu queria voltar num ponto, né, que foi o próprio Diego, né, que falou da questão da definição de civilização ocidental. Aqui até vou botar o Miguel aqui para entrar. Né? Peraí. Estou te ouvindo já. Opa! Cheguei nessa parada. E aí, turma? Que porrada, hein? Cara, foi muito. Muito bom. Mas eu quero aqui, primeiramente, complementar o que o Marcos disse, colocou na tela, sobre o PL. Votem no PL, é importante. PL Davi Braz. Apesar do autor, quem fez foi o comandante, o Laterza. Então é importante que a gente dê foco nisso. E eu vim aqui para fazer uma pergunta para o Diego, o Gabriel, o Marcos, porque o Rubão ele tem uma funcionalidade no campo nacionalista que eu dou como muito necessária, que ele é o cara da realidade. Ele é o cara que vem para dar porrada, ele vem para mostrar que as coisas estão difíceis, que as coisas estão complicadas, mas você mesmo vê, quem tem olhos pode observar que o Rubão, apesar disso, ele continua com o canal dele, como ele mesmo falou aqui na live. Né? Ele continua fazendo as análises geopolíticas dele e ele continua, apesar do jeito dele, acreditando de alguma forma no Brasil. E nós aqui também. Né? Então, são formas diferentes de levar o nacionalismo. Então, eu queria falar, né? Queria perguntar, queria colocar aqui na mesa formas para a gente discutir o nacionalismo de uma maneira bem aberta. E como que a gente pode sair, então, desse ciclo de desgraça? Porque se a gente não pensar dessa maneira, basicamente todo esse trabalho que a gente faz é um trabalho em vão. Né? A morte do Vargas foi em vão, o trabalho do comandante é um trabalho em vão, o trabalho do Aldo é um trabalho em vão, o trabalho do próprio Rubão é um trabalho em vão, do Diego, do Brasil Grande, dos outros movimentos nacionalistas. Então eu acho importante, sim, essa dose de realismo, essa porrada, porque isso acorda muita gente. O brasileiro precisa disso. Né? Porque a gente vive num estado de quase anestesia. Foi muito bem citado aqui, são 50 mil homicídios, os juros altíssimos, o Banco Central é independente. Então aqui eu não vou ficar repetindo todo o ciclo de desgraça, porque eu acho que todos aqui já estão bem cientes disso. Mas eu queria, então, colocar na mesa como que os movimentos nacionalistas podem abordar de uma maneira mais realista. Porque eu acho que, assim, se a gente ficar discutindo no YouTube para sempre essas questões, uma hora a gente vai cansar. O Diego tem família, eu tenho família, o Marcos tem família, o Gabriel também. Então, eu não quero aqui, de forma alguma, falar, olha, a solução é o aeroporto de Guarulhos, ou mesmo vocês virarem seres apolíticos, né? Se é que isso é possível, porque não é, né? Nós vivemos em sociedade. Mas, assim, parar de consumir o jornal, parar de consumir o YouTube. Então, eu quero colocar aqui na mesa como a gente pode discutir isso. Porque a solução, cada vez mais, através desse sistema que nós vivemos, é uma solução cada vez mais radical. Daqui a pouco nós vamos chegar à conclusão que a única forma da gente resolver esse país é realmente pegando em uma K-47 e invadindo Brasília, né? No fim das contas. E eu acho que, dado a complexidade do cenário, não é nem isso, e também não é ficar de braços cruzados, não fazendo nada. Então, eu acho que tem aí uma solução no meio termo, só que ela precisa ser muito bem planejada. E aí, não sei se será o Diego, não sei se será o Gabriel, o Marcos, o Miguel, o Rubão, o comandante, o Aldo, que vão fazer essa suposta revolução, porque revolução muitas vezes não é um bom nome para se dar isso, mas talvez um reordenamento para essa resolução de problemas. Eu acho que ficar remoendo, pô, tá uma merda, não é produtivo. Como eu falei,
O Rubão, ele vem para trazer esse viés. Mas nós, nacionalistas, precisamos discutir a coisa no centro da coisa, né? De maneira bem clara e objetiva. Então, para isso, eu penso que nós precisamos ter uma coesão entre nós aqui nacionalistas. Nós precisamos ter um projeto de captação de novos nacionalistas, porque nós somos insuficientes no atual momento. Nós precisamos de projetos de médio e longo prazo. Nós precisamos aí de projetos de 5, 10, 15, 20, 30 anos, entendendo que a situação muito provavelmente irá piorar, e de como nós vamos reagir a isso. Muito foi dito que o Brasil é muito grande, que é muito suscetível a influências externas. Então, se o Brasil é muito suscetível a influências externas, como que nós vamos pegar influências externas e trazer disso um saldo positivo? Com alianças de fora do país. E aí, por isso que tem o nome daqui da live, Ocidente Perdido. Portanto, o Ocidente não vai nos ajudar, como nos ajudou no século passado, o Roosevelt colocando a siderúrgica nacional aqui no Brasil. E o BRICS. Como que nós vamos nos posicionar no BRICS? Porque hoje, o BRICS, infelizmente, é China e Rússia. E Índia ali fazendo um contrapeso, e a gente não sabe muito bem ao certo para onde a Índia vai nessa história toda. Porque às vezes ela sinaliza de uma forma, às vezes de outra, e a coesão maior dentro do bloco está na Rússia e na China. E até por isso que os direitistas falam, o bloco russo-chinês, o comunismo russo-chinês. Eu penso que, se a gente chegar numa mesa de negociação com os chineses e com os russos, de maneira que nós nos coloquemos de maneira inferior, nós nada poderemos conseguir. Porque o Getúlio se colocou frente aos Estados Unidos, lado a lado. Ou seja, você chega numa mesa de negociação para poder conseguir algo disso. Mas a gente também tem que lembrar de algo. Nós não podemos fazer disso um leilão. Nós não podemos fazer disso um leilão. Porque senão, nós não temos preceitos morais. E isso seria, então, deixar o legado que aqui foi comentado na live, ibero-americano, isso que faz a América Latina, isso que faz a nossa formação, a nossa raiz cultural de civilização, à parte. Nós nos colocaríamos, então, do mesmo posicionamento dos anglo-saxões, que é uma sociedade de banqueiros, que é uma sociedade financiarizada. Só que a formação também de um russo e a formação de um chinês também é diferente da nossa. Então nós temos que lidar com esse processo de uma maneira muito inteligente. E eu penso que só os nacionalistas podem fazer isso. Mas para nós chegarmos nessa mesa de negociação, vai ter um trabalho. Um trabalho árduo, longo e precisa ser muito inteligente. Então eu queria perguntar para o Diego, principalmente, o que ele pensa disso. Como que ele vê essa situação? Ele que é um pensador, um intelectual, o maior intelectual que nós temos aí no nacionalismo, que vai nos ajudar muito nesse processo, até para a formação de outros intelectuais, que serão muito necessários. E como nós vamos fazer isso? Porque, por exemplo, nós temos ali o Bukele, né? Daí o Rubão falou, tem que chegar com os ladrões, com os bandidos, tem que rolar cabeças e tal. Mas, poxa, o Bukele chegou no poder. Nós não chegamos no poder ainda. Nós temos ainda que chegar no poder para poder fazer isso. Então, esse é o nível da complexidade. Miguel, me perdoa a palavra. Eu sou radicalmente contra essa visão de que só uma guerrilha pode impor uma ordem. Eu entendi a linguagem que o Rubão falou. Ele não falou exatamente assim, que a gente tem que, sei lá, fazer igual aquele fetiche comunista dos anos 60, no Araguaia, com a Farc. O Rubão tem um jeitão dele, né? Ele é uma pessoa muito sincera e, às vezes, quando ele perde a paciência, que é compreensível, você vê a realidade atualmente, é difícil você manter a compostura, muitas das vezes, mas, assim, você pega assim, as grandes referências internacionalmente assim, que a gente tem, no século XXI, então não vou ficar aqui dando voltas ao longo da história, o Putin chegou como?
Ele chegou como um pau-mandado do Yeltsin, que ia continuar o processo de privataria, entendeu? De esfacelamento do país. O resto é história. O Orbán, como é que o Viktor Orbán chegou na Hungria? Na década de 90 ainda. Inclusive, colocou a Hungria na OTAN e na União Europeia. Ele era um aluno bolsista da Open Society. E depois que ele virou presidente da Hungria, ele botou a Open Society para correr. O Erdogan, mesma coisa na Turquia. Tem gente que odeia o Erdogan, mas eu estou aqui querendo colocar o seguinte: estadista, independente de gostar ou não. Ele tem os defeitos dele. A Hungria fez um papel porco no Oriente Médio, desempenhou um papel lamentável, apoiando aquele bando de terroristas do Frente Al-Nusra, do Jamal Al-Nusra, que é um braço da Al-Qaeda, todo mundo sabe disso. Mas estou falando de estadista que a gente tem. Bukele chegou como quem não quer nada, né? Ainda tem muita coisa para provar ele, mas alguma coisa ele pode falar que ele entregou, que era o principal problema que a El Salvador tinha. Então, assim, os grandes exemplos que a gente tem, e tem outros. Tem o Modi lá na Índia, entendeu? Tem outros também. Acho que esse processo de revolução, tiro, porrada e bomba, aquela doideira, é uma visão, assim, meio anacrônica. Se você pegar os países que você realmente teve isso, Rússia Soviética, até mesmo o Irã, na década de 70, era um país que estava em guerra, né? Então, assim, teve hiperinflação, literalmente o Estado se esfarelou. E grupos ali organizados disputaram ali no tiro, porrada e bomba isso daí. Não é o caso que tem no Brasil, né? Com todos os problemas que as nossas forças armadas têm, as forças de segurança, eles controlam a situação, controlam muito bem. E eu acho besteira, assim, a gente não vai convencer ninguém, não que a gente tenha que convencer 200 milhões de pessoas o nosso ponto. Se a gente convencer metade, já está ótimo. Metade já dá para você governar o país e tomar as instituições ali, numa boa. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar primeiro quem que são as nossas lideranças. Brasil grande. Hoje a gente ainda está aqui embaixo, né? Você tem o Rubem que está abrindo ali caminhos, o comandante, o Aldo Rebelo. O que o Aldo Rebelo e o comandante, por exemplo, fazem? Tentam ali costurar aliança, tentam dialogar com o campo da direita, com o campo da esquerda. Você pega ali a PL da Avibraz, a coisa mais aleatória possível. Ele conseguiu, através de uma live com o príncipe Orleans de Bragança, que com todos os defeitos que possa ter, né? Neoliberal até o talo, americanista também, apesar de ele ser monarquista, idolatra a República Americana. Enfim, são contradições dele. Mas ele chamou o comandante para ir falar sobre defesa, né? Defesa nacional lá junto com o Rodolfo Latesa. E acabou costurando ali um projeto de lei com bolos. A coisa mais aleatória do que isso, impossível. E deu certo. Então, assim, igual você falou, gente, não liga para quem que é o relator, não. Liguem para o projeto, né? Se preocupem com a obra. Se você consegue passar um tipo de coisa dessa, você está andando uma casa em prol do nacionalismo, em prol do Brasil. Os empregos que vão ser gerados, né? O papel estratégico que a empresa que nem a Avibraz, que fabrica um dos melhores sistemas ali de artilharia do mundo, que é o sistema Astros, é tão bom quanto o HIMARS. Muita gente aí que acompanha a guerra da Ucrânia vê ali o Uragan, vê o HIMARS, né? Que o Uragan é russo. O HIMARS é americano que foi enviado para a Ucrânia, pessoal. Olha lá, o HIMARS, isso daí que o HIMARS faz, o Astros fazia na década de 80, já na guerra Irã-Iraque, né, que o Brasil teve ali uma grande parceria. O Peixoto teve aqui na semana passada, ele até não abordaram tanto a guerra Irã-Iraque, mas falou sobre as cooperações que o regime militar teve, a penetração no mundo árabe. Eu mesmo, escrevendo aqui, mostrei, né, também falei sobre o Geisel, que ele apoiou a condenação do sionismo, coisa interessante. Né? O Brasil, ele nunca se resumiu a essa história de como é que fala? Caprichoso e garantido, que virou esse petismo bolsonarismo esquizofrênico, né? Totalmente alienígenas, importando ideologias alienígenas para o Brasil. Então, assim, se a gente for pensar o Brasil dos últimos 20 anos, é uma tragédia mesmo. É de cortar os pulsos. Mas o Brasil tem 500 anos, é um país jovem, mas a gente pega o seguinte, as pessoas que pisaram aqui pela primeira vez, o que elas tinham? De esperança, de boa vida, aquela coisa toda, tinham porra nenhuma. Meteram louco, formaram ali alianças com alguns clãs indígenas, né? Depois veio os bandeirantes, mas eram pessoas ali que vieram com o que tinham no corpo. Algumas armas, algumas técnicas, né? Sofisticações, obviamente, mas não tinham muita... Então, assim, o Brasil, ele foi construído assim na marra, se você for ver.
Então, assim, hoje, se a gente comparar a nossa situação com que as pessoas que pisaram aqui em 1500, a gente é privilegiado pra caramba. Você tem uma pessoa que é do Rio de Janeiro, outra do Espírito Santo, outra de Minas, outra de Santa Catarina, país continental. A gente está usufruindo dessa tecnologia maravilhosa para poder abordar essas ideias com o público aqui de umas 100 e poucas pessoas, depois outras devem assistir. A gente é privilegiado pra caramba. Então, assim, tiro, porrada e bomba, a gente nunca pode descartar, mas antes disso, ainda mais política, você tem o diálogo, né? Você tem as alianças, você tem setores no Brasil, você tem os militares aqui, igual o Rubão falou, aquela turma frotista que é uma escória, mas tem militar também que tá afim também de diálogo, são nacionalistas, que precisam só de um espaço ali para poder conversar. O comandante Robson é um exemplo, mas ele tem os contatos também dele, a gente já conversou com outros, né, generais, até no Grupo Brasil Profundo, né, pessoas ali com visão de Brasil, visão ampla de toda a história do Brasil, homens cultos, entendeu? Patriotas. Então, assim, a gente tem que buscar costurar alianças com esses setores, militares, sindicais, criar assim, o nosso meio. Hoje em dia a gente não é refém mais de Globo, de CNN, de Jovem Pan, dessas porcarias todas, de BBC. Por mais que eles sejam conglomerados gigantescos, hoje, graças ao advento da internet, a gente pode fazer essas coisas, a gente pode criar veículos de mídia alternativo, que é uma coisa que a gente fala direto. Né? O Rubão criou o Jornal com Sangue, a gente tem nossas páginas do Telegram, também, que a gente sempre tenta postar alguma informação histórica, alguma atualização nacional e internacional. Né? Então, assim, a gente tem também os mecanismos para criar uma mídia alternativa pequena. Você pega ali muitas mídias bolsonaristas e petistas, há 10 anos atrás, eram minúsculas, e hoje são gigantes, justamente porque advento da internet, souberam jogar o jogo. Né? Tem seus méritos também, mesmo que ambos sejam vendidos, ambos tenham lobby, com pessoas poderosas lá fora. Então, eu acho assim, antes de qualquer coisa, a gente tem que buscar dialogar com os setores estratégicos, também com o povo. Não adianta nada a gente ficar aqui falando entre nós, trocentas teorias. Né? O quanto que o Brasil é belo, porque o Brasil tem coisas maravilhosas, realizações maravilhosas na literatura, na ciência, né? Porque aqui o pessoal, os vira-latas, eles falam assim, o Brasil não tem prêmio Nobel, então o Brasil é um país de burro e ignorante. Que é uma palhaçada. Né? A gente teve ali um dos pioneiros do rádio, que foi o Padre Lander, teve o Santos Dumont. Né? Você tem figuras ali brilhantes no campo físico. Né? O Bautista Vidal, que foi, se eu não me engano, um dos pioneiros no processo do etanol, né, na década de 70, que depois virou político do PDT, e foi um dos candidatos a ministro do Dr. Enéas, que por si só também era outro gênio, era um polimata, o cara tinha 4 formações. Então, assim, esse papo de que o Brasil é um país de gente burra e ignorante. Gente burra e ignorante você vai encontrar em qualquer lugar, no Brasil, nos Estados Unidos, na Rússia, entendeu? Qualquer lugar. Inclusive, tem até um meme, né? O pessoal chegando ali para os americanos, feito por americanos, né? Chega ali, em que lugar no mundo que fica os Estados Unidos, aqui no mapa mundo? Eles não sabem, alguns não sabem nem apontar onde está os Estados Unidos. Onde é que está a Ucrânia? O cara aponta para a Austrália, entendeu? Então, assim, pessoas burras, incultas, existem em qualquer lugar. No Brasil, em qualquer lugar, hoje em dia, com essa difusão da mídia de massa, infelizmente, muitos tendem a se multiplicar. O pessoal que tem a cultura, péssimo hábito de leitura, né, assiste Big Brother, essas porcarias. Então, assim, é complicado, realmente. Mas não é atacando todo o nosso povo, todo o ethos, sendo generalista, que a gente vai chegar a algum lugar. O Diego Curso, né, Diego Abreu, é porque o curso não sobre o nome dele, ele aborda sempre essa questão do viralatismo, né? É uma trincheira que ele trabalha em antropologia, e é fundamental. Eu falei, essa é a guerra de narrativa, cara. Não adianta a gente ficar batendo na tecla do nacionalismo se a gente não superar essa discussão, civilização ocidental, se o Brasil é ou não. Eu tenho uma posição aqui. Eu acho que o Brasil, em partes, ele é. O Brasil tem uma influência europeia muito grande, nossa língua, né, a nossa cultura, até a nossa religião, apesar do cristianismo ser asiático, ele foi trazido por europeus. Então, ele tem uma certa influência, né, na forma com que é abordada a própria apologética, aquela coisa toda. Só que isso daí não é sinônimo que a gente tem que abrir as pernas para os europeus. Né? Imagina, a primeira e Segunda Guerra Mundial não existiriam se todos os europeus até pensassem assim, nós somos da cultura europeia também.
ocidental. Não vou atacar a França, não vou atacar a Alemanha, vamos ser todos amiguinhos. Conversa fiada. Isso é um discurso ideológico babaca. Entendeu? O mundo, a geopolítica externa, ela é brutal. Como dizia até o próprio Enéas, não existe amizade entre os países de interesse. Aí que entra a Rússia e a China. Hoje, a Rússia e a China, como elas estão tentando expandir a influência delas pelo mundo, elas são legais, né? Elas são benevolentes. Eu também acho que a gente deveria aprofundar relações com eles. Intercâmbio cultural, educacional, parcerias de joint venture com empresas que queiram investir aqui, não só a Rússia e a China, outros países dissidentes ou que estão ali no meio do caminho, que não enchem o saco do Brasil. Turquia pode ter inúmeros defeitos, mas tem ótimas relações. Arábia Saudita, Emirados Árabes. Não quero saber o que eles fazem dentro da fronteira deles. Eles têm dinheiro para investir aqui, capital produtivo. Acabou, cara. Abriram ali o mercado para a Boeing, para a Embraer. A Boeing queria comer a Embraer, na verdade, queria engolir a Embraer. A Arábia Saudita foi lá e abriu o mercado o ano passado, colocou o Brasil na OPEP. Olha só, para que eu vou brigar com esses caras? Os caras que têm ali o maior mercado consumidor de carne halal no Brasil. Aliás, o Peixoto deu uma boa ideia, né, para a gente conversar mais, buscar umas parcerias até que a gente pode fazer no futuro, expandir esse setor de exportação de carne, porque é um mercado gigantesco. E aqueles países muçulmanos do Oriente Médio, eles não vão ser pobres, miseráveis, eternamente. Você não vai ter Israel eternamente bombardeando isso, nem os Estados Unidos. Isso daqui é uma lasquinha, é um recorte da história, entendeu? A tendência é que, com a rota da seda que eles estão desenvolvendo e a expansão da influência, principalmente desses novos países ali emergentes, Irã, Arábia Saudita, que já é um país praticamente primeiro mundo, e mesmo a Turquia, a tendência é aquilo ali voltasse realmente uma área influente no mundo, né, geopoliticamente, poderosa. Muitas das pessoas que nasceram no final dos anos 80, anos 90, igual eu, têm a visão de que países do Oriente Médio sempre foram pobres, miseráveis, lascados, desgraçados. É uma mentira, é um equívoco gigantesco. A Idade Média eram tão poderosos ou mais que muitos países até da Europa. Né? Eu estou querendo aqui desmerecer um outro? Não, eu estou falando que o mundo ele não é esse desenho, essa arquitetura geopolítica que a gente nasceu acostumado com ela. Né, olhando para ela, de Estados Unidos mandando o bastião da democracia, quando você vai ver uma reportagem da Globo, do SBT, da Globo News, da Jovem Pan, é uma coisa lastimável. Eles colocam eles ali como se fossem... Não, a gente tem as instituições aqui, mas se for os Estados Unidos falou, se os Estados Unidos falou que a eleição na Venezuela não valeu nada, então não valeu nada, acabou, entendeu? É lamentável. E você pega, né, eles tentam induzir a mentalidade das pessoas a odiar países que nunca fizeram nada para a gente. Né? Nunca fizeram nada. Se fizeram, você pega, por exemplo, a convivência do Brasil com a União Soviética foi um pouco problemática. Eles já chegaram a apoiar o Prestes aqui. Beleza. Trancafiou, deportou quem tinha que deportar, meteu bala em quem tinha que meter bala, e vida que segue. Hoje a Rússia é um país, a União Soviética se esfacelou, foda-se para ela. Tinha algumas atividades de guerrilha comunista aqui, né, perigosas, né, de estabilização, meteram bala neles, acabou. Não existe fantasma do comunismo hoje. O pessoal olha para a Venezuela. Para ter ideia, o Partido Comunista lá, ele é oposição do Maduro. É identitário, igual essas porcarias que tem no Brasil. PCB, PCB, PSOL. É a mesma porcaria. PSTU, USA, né, são oposição do Maduro. Né? Tem a mesma posição em relação a Maduro que os mentecaptos da direita, né, da direita neoconservadora, vira-latas tem aqui. Então, o Brasil tem que saber se posicionar, igual você falou, Miguel. A gente vai ter... Não adianta confiar em Rússia e China, não só porque, obviamente, eles têm seus interesses antes de Brasil, eles estão pensando deles, mas é assim, o Brasil não é um país eco, né? O Brasil é um país continental, né? E assim, a gente exerce pelo nosso tamanho natural, da nossa economia, a coisa toda, nós somos uma liderança natural. E os outros países aqui na América Latina sabem disso. Uma liderança natural. Não precisa invadir ninguém, sentar porrada. A gente é uma liderança natural. O vetor aqui. Se o Brasil caminhar para uma direção, o resto vai vir junto. Como sempre veio. Como sempre veio. Né? E a gente tem também no aspecto geopolítico o quê? Interesses ali na expansão da nossa atividade, da nossa marinha mercantil. Né? Deixar o quê? De ser uma marinha, por exemplo, só defensivo, uma marinha de águas azuis com capacidade de projeção em outros lugares, daí o projeto submarino nuclear interessante. Outra pauta também que a gente tem que bater.
né? E não ficar dependendo só de tecnologia francesa, mas desenvolver os nossos, a partir da indústria nossa. Quais que são as empresas aqui no Brasil que fazem submarino nuclear? Se não me engano, até a Odebrecht, ela tinha algumas construtoras a respeito disso. Me corrija se eu estiver errado, Camargo Correia, e são justamente o que? Empresas que foram atacadas pela Lava Jato. Aí quando você vê essa briga aí, idiota, quem que está defendendo o projeto? Quem que foi defender o Almirante Otto quando ele foi preso na Operação Lava Jato? Essa briga idiota aí desses caras, você vê quando esse conceito de direita e esquerda, como o Rubão falou, é fascista, quando você vê o Bolsonaro e o Dino, teoricamente inimigos, né? O super-homem da democracia e o palhação lá, os dois se uniram, né, para poder fazer um projeto ali que os Estados Unidos utilizassem a base de Alcântara, ocupar um país que provavelmente sabotou o lançamento do nosso foguete em 2002, 2003. E os palhaços bunda mole, Fernando Henrique, isso aí é um vendido, né, agente do Sul, e o Lula, que muita gente acha que é um grande nacionalista, isso, aquilo, eles não fizeram nada. Pelo contrário, a relação dele com o Biden é a mesma do Bolsonaro com o Trump, I love you. É daí para pior. E com o Macron, pior ainda. Aquele discurso ecoterrorista, ambientalista nojento, impedindo a realização de várias obras públicas que vão trazer benefício para a economia, vão gerar emprego, vão gerar crescimento para o nosso PIB, economia produtiva, exportação da nossa malha agropecuária. Os caras sabotando, ele vem aqui. Franceses, né? Vocês são bastião da democracia. Viva lá, França. Acabaram de levar um chute, né, no traseiro, ali no Sahel, perderam a reserva de urânio. Mas não se preocupa, tem aqui no Pará. Vamos dar com amor para vocês. Então, cara, o problema é esse. Como que a gente tem que se portar com os Estados Unidos, com França, com Rússia, com China, com qualquer um? Eu acho que fato que, ao invés do pessoal ficar pensando assim, vamos fazer guerrilha e tal, leiam literatura política de qualidade, Maquiavel, Clausewitz, entendeu? Leiam os grandes teóricos que a gente teve aqui, o Oswaldo Aranha, entre outros, né? Teóricos ali produtivos que contribuíram com a humanidade e também com o Brasil. A gente tem muitas pessoas aqui que podem contribuir dentro da academia, antigos e atuais. Olha, o professor Diego, você é um dos melhores que tem aí hoje, né? E está na nossa trincheira. Então a gente tem que saber aproveitar essas coisas, né? Eu acho que na situação atual, para o nacionalismo crescer, não existe outra situação senão o diálogo, entendeu? E diálogo bem feito. Não é conversinha mole, conversinha fiada. É promover as nossas ideias de forma agressiva eu digo, né? Se for necessário usar uns bots, se use. Né? Se for possível ali dialogar com uma pessoa que esteja disposta, mas que seja de um outro movimento, que dialogue, mostra, a gente existe. Eu acho que é o básico que a gente tem que pensar, entendeu? E o resto, entendeu? Trabalho de base, formação de quadros. O comandante Robson fala isso todo dia, né? Mas, principal, observar quem são os grandes líderes que a gente tem. Que a gente tem, pelo menos, como uma figura ali de referência. Comandante Robson, Aldo. Vamos caminhar igual eles, vamos ver o que eles estão fazendo. Olha o que eles estão fazendo aqui. Opa, a gente pode fazer igual. Né? Então, a minha opinião é essa. Falei pra caramba, mas a minha opinião, basicamente, a respeito disso é essa.